Segundo dados do IBGE, o Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes. E à medida que a população cresce, o direito à educação, que é previsto na Constituição Federal, está cada vez mais distante dos brasileiros. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes. O Instituto também projetou que daqui 26 anos, entre 2042 e 2043, a população vai atingir o limite máximo, que é estimado em 228 milhões e 400 mil pessoas. Mas a pergunta que ainda fica na mente de muita gente é se todas estas pessoas, ou pelo menos a maioria delas, têm acesso ao direito à educação. A educação nossa tem que ser paga, quando nós temos o direito de ser gratuita, pelo nível de impostos que nós pagamos, muito alto. Eu acho que deveria ter mais incentivo, né? Ter mais bolsas de estudos. O governo tem um programa de ensino desde do fundamental até o fim, né? O governo tem que melhorar investindo mais perto dos pontos de periferia e também no meio de transporte. Na minha região mesmo, por exemplo, tem pessoas desempregadas, professores desempregados. Isso poderia melhorar na qualificação de novos profissionais, objetivando os alunos a procurar a escola, porque é o melhor meio, né? As crianças vão para a escola, você pergunta uma coisa para eles, eles não sabem. Nem quem está na faculdade sabe, entendeu? Infelizmente, quem tem mais acesso são as pessoas que têm mais condições financeiras. Infelizmente, é assim. O direito à educação está previsto na Constituição Federal de 1988, mas na prática ainda não conseguiu ser uma realidade na vida de todos os brasileiros. Esse objetivo da Constituição realmente não tem sido atendido, não só porque esse montante de recursos não atende à expectativa, mas também porque a forma que a educação é implementada no Brasil, com os conteúdos muito fechados, visando vestibular, visando a aprovação e não a formação, isso gera um problema, né? Recentemente, o governo anunciou um corte no orçamento das universidades federais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Além disso, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e o Ministério da Educação também tiveram o orçamento reduzido. Lucas Laurentis também é professor de Direito Constitucional e acredita na inconstitucionalidade da medida. Do ponto de vista constitucional, essa ação pode ser questionada. Inclusive, essa emenda constitucional, aprovada o ano passado pelo governo Temer, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação direta contra ela, mas o Supremo Tribunal Federal ainda não pautou, não a decidiu, não se sabe quando vai ser decidida a constitucionalidade dessa emenda. Enquanto no Brasil, em função da crise econômica, os recursos para a educação foram diminuídos, a União Europeia, já no início da crise financeira, destinou 3% do PIB em ciência e tecnologia, exatamente para sair da crise. Ao mesmo tempo, a China aumentou em 26% investimentos em pesquisa básica e os Estados Unidos anunciou um investimento de 2,7% do PIB em ciência e tecnologia. Quando o Estado não age de forma a implementar a educação, ele também não age de forma a concretizar a democracia, porque as pessoas, uma vez que sejam formadas e informadas dos seus direitos e tenham capacidade de pensar a respeito do mundo do Estado e dos direitos que elas têm, elas passam a adquirir uma cidadania crítica, elas passam a ter uma voz, uma forma de expressão. Para o professor, o Brasil ainda é considerado uma democracia nova e precisa ter cuidado para não estar fechando as portas para direitos que deveriam ser tratados como prioridade. E como eu apresentei para vocês, a gente conversa hoje com o coordenador de jornalismo, André Leite, jornalista. Muito obrigada, Leite, pela sua participação. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Novo Tempo. Leite, como a gente vê, previsto em Constituição, é direito de todos a educação. Mas a própria reportagem mostrou que na prática nem sempre é assim, né? Como que você considera essa questão? A gente está passando por um momento de reestruturação econômica no país, mas eu acho que não é só por conta dele, mas é que nesse momento que a gente tem algumas diminuições no investimento em nível federal na área de educação,
a gente volta a falar um pouco sobre isso. Mas nessa reportagem mesmo que a gente acabou de ver, deixa bem claro que países desenvolvidos têm na educação a sua prioridade. Então, prioridade é aquilo que você não mexe, né? Então, a gente faz essa análise tentando trazer de um cenário macro para o micro, para quem está vendo a gente em casa, é aquela coisa, assim, na tua casa, o que é a prioridade? Na tua casa, prioridade é comida? Então, quando você tem que diminuir alguma coisa no seu orçamento, de onde que você vai tirar? Está apertando, né, o cinto. Onde você vai tirar? Você vai tirar, de repente, do investimento que você está fazendo na compra de um carro ou algum entretenimento, etc. Não, mas aí na comida eu vou manter porque a saúde da minha família é o que importa. Ou não, o que importa na minha casa é a educação dos meus filhos. Então, vou continuar pagando para eles essa escola particular aqui porque tem um ensino melhor, tal. Então, tudo é uma questão de prioridade. Quando, num nível federal ou mesmo estadual, porque a gente tem vários estados que têm diminuído nesse momento o investimento na área de educação, a gente vê corte de gastos na área de educação, você percebe assim, não está aqui a prioridade. Porque é preciso diminuir o máximo possível e às vezes até de uma maneira muito ampla em outras áreas para que você não diminua investimentos na área de educação. Porque, como a gente está dizendo, investimento na área de educação é investimento, não é gasto. É isso que eu ia perguntar agora. Esse quesito no governo deveria ser visto como um outro olhar, não apenas um gasto, mas sim um investimento, né? Porque quando você coloca dinheiro em educação, você está fazendo com que o seu cidadão ele se torne uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, o seu cidadão ele vai fazer com que o seu país seja um país melhor. E, de repente, até no futuro, outros gastos que poderiam, né, ser evitados com uma boa educação. O problema com investimentos na área de educação é que investir na área de educação muitas vezes não dá voto. Você tem que investir na educação para colher lá na frente. Então, quando você investe, de repente, numa grande obra de engenharia ou você investe em algum projeto social que tem um impacto muito imediato, você consegue votos muito rapidamente, seja para você se reeleger ou para você eleger alguém que é do seu mesmo partido, tem alguma ligação, etc. Com educação não é assim, né? Você não constrói a educação de alguém da noite para o dia. Então, leva tempo. Leva tempo.